Ei, lindezas! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo. Vamos voltar agora à retomada aí da produção de vídeos. Então, hoje é um vídeo bem simplesinho, de uma matéria bem simplesinha, que é a média aritmética, e a gente vai falar também um pouco da média ponderada. Média é um conteúdo que a gente vê do ensino fundamental até o ensino médio. Então, a gente vai para o ensino médio, terceiro ano, no primeiro trimestre. Ele vê também, novamente, média, moda, mediana, tratamento de informação. Então, todo esse conteúdo, ele vai sendo trabalhado desde o ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, a gente vai dar uma retomada aí, dar uma explicadinha desde o início. A média que a gente mais utiliza é a média aritmética. Quando ele fala, o exercício fala simplesmente calcule a média, normalmente ele está falando da média aritmética, que nada mais é do que distribuir igualmente. Então, por exemplo, se eu tenho 3 filhos, um eu dou R$10, o outro eu dou R$20, o outro eu dou R$30. Então, ao todo aí, dá R$60 que eu gastei. 10 para um, 20 para outro, 30 para outro. O que seria fazer a média? É fazer essa distribuição igualitária. Então, se eu quero distribuir igualmente entre os 3 filhos essa quantidade, o que eu vou fazer? Vou pegar todo esse dinheiro, os 10, os 20 e os 30, que vai me dar 60, e vou dividir igualmente entre os 3. 60 dividido por 3 vai dar 20 para cada um. Então, 20 é a minha média. Então, média é isso, é distribuir igualmente. É fazer com que todos eles, por exemplo, tenham o mesmo valor. Então, se eu tenho também, eu quero saber a minha média salarial no ano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu salário do ano inteiro e vou dividir por 12, que aí é a minha média por mês do salário que eu tenho. Juntando tudo que eu ganhei nos 12 meses, junta os 12, divide por 12, que aí seria a minha média. Então, como se eu estivesse distribuindo igualmente entre os 12 meses tudo que eu ganhei, certo? A formulinha A1, A2, A3, mais até o AN. O que significa esse N? Eu vou somar até a quantidade de números que eu quiser, ou que o exercício me passar aí. Então, se eu tenho 10 números, o meu A1 vai até o A10, e eu vou dividir por 10. No caso dos 3 filhos, seria A1, que é R$10 que eu dei, o A2, que é o segundo filho, que eu dei 20, o A3, que é o terceiro filho, que eu dei 30. Então, seria 10 mais 20 mais 30 e divide por 3, porque são 3 números aí envolvidos. Fácil, né? Então, vamos passar aí pro próximo. Um exemplo. Maria fez 4 provas de matemática durante o trimestre e tirou as seguintes notas: 8,5, 5,6, 4,2, 7,3. A nota final é dada pela média aritmética das notas tiradas no trimestre. Então, qual é a nota final dela? Eu tenho 4 notas aqui: 8,5, 5,6, 4,2, 7,3. Então, como é que eu vou fazer a média? São 4 notas, então eu vou somar as 4 e vou dividir por 4. 8,5 mais 5,6 mais 4,2 mais 7,3. A soma dá 25,6 e divide por 4. Então, qual é a média de Maria? 6,4. Então, a nota final no trimestre seria 6,4. Fácil, né? 4 notas, somou as 4, divide por 4 e acabou. Então, essa é a média dela. Então, é como se ela tivesse tirado 6,4 em todas as provas. 6,4, 6,4, 6,4, 6,4. Que também dá essa soma aqui, 25,6. Mais um exemplo. Aqui está falando de média ponderada. A média ponderada, ela acontece quando a gente utiliza pesos. Por exemplo, se eu estou fazendo uma prova, mas essa prova tem um peso maior, é uma matéria mais importante, é um conteúdo mais importante. Então, eu quero dar mais valor a essa prova. Em vez de aumentar a nota da prova, eu simplesmente vou fazer uma média ponderada. Mas se você entender a lógica da média, você consegue fazer a aritmética e a ponderada sem
gravar novas fórmulas, digamos. Então vamos para esse exemplo. Um professor conseguiu fazer que suas provas mais importantes fossem as últimas, ao atribuir pesos diferentes para cada uma. A primeira prova teve peso 1, a segunda peso 3, a terceira peso 5. O que significa isso? A prova que tem peso 3, eu vou contar ela 3 vezes. Porque se eu tirei 6 nela, por exemplo, é como se eu tirei 6, 6 e 6. Então ela conta como 3 provas, que aí não complica nada na hora de fazer o cálculo. A terceira prova vai ter peso 5. E as notas de um aluno aqui é 7 na primeira prova, 6 na segunda e 4 na terceira. Então como que ele vai conseguir atingir a nota 6? Vamos ver se ele vai alcançar a nota 6 ou não. Como que seria a média? A primeira prova ele tirou 7 e a primeira prova tem peso 1. Então eu coloquei aqui o 7 uma vez só. A segunda prova tem peso 3, que o problema deu. E na segunda prova ele tirou 6. Como é peso 3, eu repito essa nota 3 vezes. E na terceira prova ele tirou 4, mas a terceira prova tem peso 5. Então eu coloquei 4, 4, 4, 4, 4, 5 vezes. Então sempre que falar em peso, quer dizer, essa nota vai se repetir tantas vezes. Aqui embaixo eu coloquei a mesma coisa, só que escrevendo em multiplicação. Se vocês olharem a fórmula da ponderada, ela utiliza a multiplicação. Mas é a mesma coisa da soma, né? Peso 1, o 7 tem peso 1, então é uma vez o 7. Peso 3 para a nota 6. Peso 3, então eu vou multiplicar 3 vezes o 6. E o 4, que teve peso 5, eu multiplico 5 vezes 4. Mas é a mesma coisa, ou somar ou multiplicar. E por que aqui está dividindo por 9 se eu só fiz 3 provas? Porque ele falou que tem peso. A prova que tem peso 1 conta como uma. A prova que tem peso 3 conta como 3 provas. E a outra prova tem peso 5. Então, ao todo, eu tenho 9. É como se eu tivesse feito 9 provas. Então, aqui eu divido por 9. Recapitulando. Prova que ele tirou 7 é peso 1, 7 entra uma vez só. Prova que tem peso 3, ele tirou 6. Então, eu repito 6, 6 e 6. 3 vezes. E a prova que tem peso 4, ó, que tem peso 5, ele tirou 4. 4, 4, 4, 4, 4, 5 vezes. Então, ao todo, é como se eu tivesse feito 9 provas. Então, eu divido por 9. Essa soma aqui deu 45 e eu vou dividir por 9. Então, a média dele é 5. Então, a pergunta lá, esse aluno vai conseguir atingir a média 6? Não. Por que ele não vai conseguir atingir a média 6? Porque justamente na prova que tinha mais peso que a terceira prova, ele tirou nota baixa. Então, a nota dele vai cair. A média dele, a gente viu aqui que é 5. Fácil, né? Então, sempre que falar de média, você vai somar e dividir igualmente. Então, se eu quero saber, eu usei 3 meses de energia aqui em casa. Ah, eu quero saber a média mensal dessa energia. Então, eu vou somar os 3 meses, quanto que eu gastei de energia, e vou dividir por 3 para saber essa média. Fácil? Então, vai um mais difícil. A média aritmética dos 37 números de um conjunto é 86. Se os números 43, 51 e 62 forem retirados desse conjunto, qual será a média nesse conjunto agora? Então, vamos pensar na lógica. Eu tenho 37 números e a média já foi calculada, porque ele me falou que a média é 86. Se a média já foi calculada, eu posso considerar que todos os números aqui valem 86, porque já está tudo igual, eu já tirei a média, então eu já dividi igualmente. Então eu tenho 86, 86, 86, 37 vezes, porque são 37 números. Só que eu tenho que tirar alguns números aí. Então como é que a gente faz? Se eu multiplicar 86, que é a média, vezes 37 números,
Ao todo eu tenho 3.182. Então, se eu tiver 86, 86, 37 vezes, o resultado vai ser 3.182, essa soma. E só que ele quer tirar esses números aqui. Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar esse valor total e vou tirar 43, vou tirar 51, vou tirar 62. Então, me sobrou quanto? 3.026. Só que aí eu não tenho mais 37 números, porque eu tirei 3 números. Então, esse resultado aqui, eu não divido mais por 37. Eu vou dividir só por 34, porque 3 números eu tirei. Então, esse valor dividido por 34 vai dar 89, que é aqui a letra B. Então, 89 seria a minha nova média. Ah, professora, e se depois disso aqui ele ainda quisesse acrescentar mais um número? Número 10, por exemplo, eu quero acrescentar o número 10. Qual seria a nova média? 89 é a média para 34 números. Então, eu faria 89 vezes 34 para ver quanto que dá o meu total. E aí, eu acrescento 10. E depois de acrescentar 10, eu vou dividir por 35, porque eu acrescentei mais um número. E aí, descubro a nova média. Então, o segredo é esse. Sempre pensem como média foi dividido em partes iguais. Então, aqueles números são todos iguais. Certo? Qualquer dúvida, procura a titia no Zap. Tá bom? Beijinhos!